Aqui está uma análise profunda e organizada de 5 estruturas extremamente complexas e fascinantes do mundo, que evidenciam ordem, propósito e planejamento, e que, portanto, desafiam a lógica da aleatoriedade cega. A complexidade e harmonia dessas estruturas apontam fortemente para um Criador, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, e não para meros acasos caóticos. Vamos classificar do quinto ao primeiro lugar. Quinto lugar, a constante cosmológica, energia escura, o ajuste fino do universo. Resumo da complexidade: a constante cosmológica regula a expansão do universo. Se fosse alterado em uma parte entre um zero sobrescrito 1 sobrescrito 2, o universo como conhecemos não existiria. Para entender mais claramente, isso é como lançar um dardo e acertar um átomo em uma galáxia distante, e de olhos vendados. E por que não pode ser aleatório? Um erro ínfimo nessa constante tornaria impossível a formação de galáxias, estrelas, ou qualquer estrutura estável. Não é razoável crer que o universo tenha acertado essa precisão absurda ao acaso. Isso revela propósito, equilíbrio e sabedoria. Ele é quem criou os céus e a terra com a verdade. Aowen 6:73. Quarto lugar, o sistema imunológico humano. Resumo da complexidade: nosso corpo possui um sistema que detecta bilhões de tipos de invasores, vírus, bactérias, toxinas, etc. Memoriza ataques passados, células T e B. Ativa exércitos de defesa sob comando e com armas biológicas específicas. E por que não pode ser aleatório? Bom, a harmonia entre detecção, resposta, regulação e memória funciona como um exército treinado, não como um caos biológico. A aleatoriedade não treina soldados. Isso exige um design intencional e uma inteligência por trás. O funcionamento celular integrado como um corpo vivo ordenado mostra que ela não cria nada em vão, Al-Mu'minun 23:1-5. Terceiro lugar, a linguagem do DNA. Resumo da complexidade: o DNA é uma linguagem digital de 4 letras, A, T, C, G, que armazena mais informações que milhões de livros em uma célula microscópica. Ele se copia com extrema precisão, corrige erros sozinho e armazena instruções para formar todo o corpo humano. E por que não pode ser aleatório? Bom, imagine digitar bilhões de letras sem errar, formando instruções coerentes para produzir vida, órgãos, funções e sentimentos. Isso jamais seria o resultado de erros acumulados. A linguagem só existe onde há inteligência e intenção. Ele criou o homem de uma gota de sêmen, e eis que se torna um adversário claro. Anal 16:04. Segundo lugar, o olho humano. Resumo da complexidade: composta por mais de 2 milhões de partes interdependentes, a visão humana converte luz em sinais elétricos, ajusta foco em milissegundos, e envia imagens ao cérebro, que as interpreta instantaneamente. E sabe por que não pode ser aleatório? Porque a evolução por mutações aleatórias não explicaria como todas as partes surgiram e funcionaram juntas desde o início. Um olho sem retina, ou sem córnea, ou sem nervo óptico é inútil. Todas as partes têm que existir ao mesmo tempo para que haja visão. O profeta Muhammad, Saus, disse: Allah não criou doença sem que tenha criado também a cura. Mostrando que o corpo e seus sistemas são planejados com propósito. Primeiro lugar, a célula, a fábrica autônoma e inteligente. Resumo da complexidade: cada célula é como uma cidade, possui muralhas, membrana, centrais de energia, mitocôndrias, fábricas, ribossomos, e armazéns, transportes e controle de qualidade. E por que não pode ser aleatório? Porque nada em uma célula é simples. Tudo é interligado e funcional. Um componente só faz sentido se os outros também existirem. Não há como isso surgir gradualmente, pois cada parte depende da outra desde o começo. Como Allah diz:
Mostraremos a eles nossos sinais nos horizontes e em si mesmos, até que fique claro para eles que é a verdade. Fucila 41 2.53. Conclusão: aleatoriedade é uma ilusão. Ordem é a verdade. Dizer que tudo isso surgiu por mutações aleatórias é como dizer que jogar tinta ao acaso formaria a Mona Lisa. A própria existência da ordem, da simetria, da função e da beleza aponta para um arquiteto supremo, Allah. A aleatoriedade, por definição, não gera sentido, nem propósito, nem simetria. Ela destrói, não constrói. Somente uma mente infinita poderia ter criado um universo com leis tão exatas, estruturas tão interdependentes e resultados tão maravilhosos. Não criamos os céus, a terra e tudo o que há entre eles por diversão. A.D. Duncan 44:38. Como dizem alguns cientistas, quando não se conhece a ciência você é religioso, quando você conhece a ciência você deixa de ser religioso, e quando se aprofunda detalhadamente na ciência você volta a Deus, pois tudo o que existe é muito complexo e dificilmente é obra do acaso. Obrigado por assistir. Bismillahirrahmanirrahim, que a paz de Deus esteja com todos vocês.